Pessoal, então aqui, ó, eu cheguei ao final da minha costura aqui. Quero mostrar pra vocês aqui, ó, o último pontinho, tá vendo? Aí aqui, ó, eu vou introduzir aqui a minha agulha, tá? Realmente no último pontinho, ó, pegando também da parte que estamos fazendo a união. E puxando aqui o nosso fio, até ficar, ó, cantinho com cantinho, bem certinho. Porque quando nós formos fazer a lateral aqui, precisamos que as duas partes estejam no mesmo posicionamento. Aí aqui, pessoal, eu vou passar o meu fio aqui dentro desse segundo ponto, ó, aqui da carreira, para que eles fiquem bem juntinhos, tá vendo? E assim, como eu já disse, para facilitar também a costura aqui, ó, da parte lateral que está faltando da nossa peça. Aí, desta forma que eu mostrei para vocês, já fica bem alinhado a parte superior da nossa peça, tá? Uma vez que eu fiz dessa forma, eu posso trazer esse fio para dentro aqui, ó, da peça. Aqui, ó, eu posso voltar com o fio, tá? Lá pra lateral da união outra vez. E deixar este fio aqui por enquanto. Para que a gente possa utilizar ele nessa costura aqui, ó, da parte lateral da altura da bolsa, tá? Então, eu vou deixar o fio aqui. Esse outro aqui também, eu coloquei esses marcadores aqui, agora eu vou retirar. Havia colocado os marcadores para não ficar atrapalhando no entendimento, tá? De vocês. Aí, ó, então, nós temos duas pontas de fios, tá? Quando nós trabalhamos com um fio que tem elasticidade, nós devemos nos preocupar tanto em relação à tensão do ponto, quanto também em relação à elasticidade desse ponto, para que você tenha um resultado final melhor. Agora que nós já estamos com as duas partes, ó, da nossa bolsa pronta, então eu vou mostrar para vocês agora como nós iremos fazer essa parte das laterais que estão faltando. Inclusive, pessoal, nesse momento eu vou trazer uma super dica para vocês, tá? Porque tem um item surpresa aqui que eu vou mostrar para vocês, que é uma peça que eu uso, né, peça de bastidor que eu uso para estar ajudando aqui na montagem, né, da minha peça, não só para tirar a medida, mas também na formatação da peça. É uma peça de bastidores, né, mas que eu vou estar mostrando para vocês, e vocês já podem anotar aí essa super dica, que é essa caixinha aqui, pessoal, olha só para vocês verem. É uma caixinha montada com embalagens, você pode escolher uma embalagem qualquer aí na sua casa, uma caixinha de papelão, pode ser, aí vai depender, para você montar essa caixinha aqui, vai depender do tamanho da peça que você quer fazer, porque na realidade essa caixinha, ela funciona como um molde de suporte, tá? Para quando a gente for montar a nossa peça e tirar as medidas aqui das laterais. Como eu já tenho um padrão, né, do tamanho das minhas peças, eu já tenho algumas aqui, tá, montadas nos tamanhos das minhas peças. Aí você vai montar a sua caixinha conforme o tamanho da sua peça. Essa caixinha aqui é super simples de montar, né, como eu já disse para vocês. E você vai montar ela conforme o tamanho da bolsa que você está fazendo. Essa caixinha aqui, ela funciona apenas como uma ferramenta
que você vai estar utilizando para ajudar na modelagem da sua peça e também para te ajudar nesse momento aqui, onde nós precisamos tirar a medida correta da lateral da nossa bolsa. Só para você entender aí, ó, a medida da minha caixinha aqui, ó, altura 12 centímetros, largura 23 centímetros e aqui, ó, a espessura dela são 6 centímetros, tá? Aí você posiciona uma das laterais por baixo, você coloca o seu molde, aí você vem com a outra parte da bolsa, encaixa. Para você conseguir fazer a sua medida correta, sem a sua peça sair do lugar, então você vai pegar 2 pedaços de malha. Aí aqui, ó, eu vou dar um laço, tá? Não precisa ser muito apertado para não deformar o modelo da sua peça. Pessoal, isso daqui que eu estou mostrando para vocês chama-se técnica, né? Que a gente desenvolve para a gente estar executando melhor a nossa peça, tá? Aí você ajusta aí certinho o tamanho, ó, das laterais. Essa peça que nós iremos fazer agora já é a última peça de crochê que nós precisamos fazer para completar a nossa bolsa. Vamos fazer ela em apenas uma única peça. Ela vai cobrir esse lado aqui da lateral, vai cobrir aqui a parte do fundo e a outra lateral da altura da bolsa. Aí você coloca bem certinho a sua peça, ajeita ela no lugarzinho certo, ajeita a sua caixinha modeladora. Então, você vem com a fita e posiciona ela exatamente aqui, ó. Nós vamos fazer essa lateral, ela precisa encontrar aqui, ó, porque nós vamos fazer a costura aqui até a altura do outro lado. Aqui, pessoal, na minha bolsa, deu um total de 47 centímetros. Nós iremos fazer uma única peça de 47 centímetros de comprimento por 6 centímetros de largura. Essa peça que nós iremos fazer é exatamente uma peça igual a essa aqui, ó, que nós fizemos para a base do zíper. Lembra que nós fizemos ela separadamente e depois nós fizemos a união. É o mesmo trabalho, porém, vamos fazer nessas medidas que eu acabei de falar para vocês. Aí, você vai tirar a medida da sua peça aí, com as medidas da nossa lateral em mãos, nós iremos fazer exatamente como nós fizemos a base para colocar o zíper. Então, aqui eu inicio com correntinhas e vou fazer aqui uma carreira de correntinhas, tá? Você vai pegar a medida que você tirou aí da sua peça, tá? Para você ver o tamanho da correntinha que você precisa fazer para estar fazendo a sua peça aí lateral. Eu já quero deixar mais essa dica aí para vocês. Se a minha peça eu preciso de 47 centímetros, eu já faço uns 5 centímetros a mais de correntinhas, para que eu possa ter condição de trabalhar essa carreira. Se precisar fazer um ponto a mais ou diminuir, fica mais fácil. Aí, se nós fizermos o tamanho exato, chegando ao final, se faltar, você tem que desmanchar toda a sua carreira e fazer novamente. Então, por isso, sempre na primeira carreira, que é a carreira de correntinhas, eu faço de 5 a 6 centímetros a mais. Eu prefiro depois, ao final do trabalho, desmanchar alguns pontinhos de correntes que sobraram, do que eu ter que desmanchar todas as duas carreiras, porque será a primeira carreira de correntinhas e a segunda carreira em pontos baixíssimos, que nós teremos que desmanchar caso o tamanho fique diferente do tamanho que precisamos. Eu vou tecer aqui 52 centímetros de correntinhas. Vou fazer aqui as minhas correntinhas e já volto com vocês.
eu fiz aqui o total das minhas correntinhas. E agora eu vou começar aqui a fazer a carreira em pontos baixíssimos. Nós já fizemos, né, aquelas outras duas peças, mas eu vou iniciar aqui com vocês para relembrar. Então, eu já venho aqui, ó, no segundo ponto da carreira, introduzo a minha agulha, laço o fio e já passo por dentro da alcinha que está na agulha. Eu vou para a próxima correntinha, introduzo a minha agulha aqui, laço e já passo por dentro da alcinha que está na agulha. E assim, pessoal, nós iremos fazer, tá? Por toda a carreira. Chegando ao final aqui da carreira, pessoal, eu volto com vocês para mostrar para vocês o quanto sobrou aqui da minha carreira de correntinhas e para nós darmos sequência aqui ao nosso trabalho. Pessoal, então, eu cheguei aqui, ó, no tamanho ideal da lateral aqui da peça. E aqui, como eu disse, eu quero mostrar para vocês as correntinhas que restaram aqui do meu trabalho, tá? Foram 1, 2, 3, 4 correntinhas. E aqui, ó, eu vou desmanchar para vocês verem, né? Como eu disse, pessoal, quando a gente faz um tanto a mais de correntes, você pode trabalhar o suficiente até atingir o tamanho que você precisa. Caso o número de correntinhas tenha sido menor que o tamanho que você precisa da sua peça, aí aqui, ó, já teríamos que fazer aqui, né, um aumento que não é o ideal, tá? Às vezes pode acontecer de ter que fazer esse aumento aqui no número de correntinhas para você continuar fazendo a sua carreira de pontos aqui, que no caso é carreira de pontos baixíssimos. É por isso que eu digo, sempre faça um tanto de correntinhas a mais do tamanho que você precisa da sua peça. Feito então essa primeira carreira aqui com os pontos baixíssimos, nós vamos pegar novamente aqui o nosso trabalho e vamos fazer uma medida, porque agora já estamos com a primeira carreira em pontos baixíssimos, tá? Aí você posiciona aqui, ó, no local exato, segura para não sair do lugar e vai até o outro lado, ó. Então, assim, você vai ter a certeza que a sua peça vai ficar no tamanho correto que você precisa. Feito isso, pessoal, nós vamos dar continuação aqui às nossas carreiras. Aqui eu faço uma corrente, viro o meu trabalho e já dou início aqui, ó, com o ponto baixíssimo da próxima carreira. Como nós já conhecemos a sequência dessas carreiras, então eu vou fazer aqui as minhas carreiras, ida e volta, até atingir a espessura de 6 centímetros, atingindo o tamanho correto, eu volto com vocês. Pessoal, então, como eu havia falado para vocês, eu concluí aqui a minha peça inteira, incluindo as duas laterais e o fundo da bolsa. Pessoal, aí como eu havia falado aqui anteriormente, né? Cada um vai fazer a largura conforme a medida que você tirou aí das suas partes, tá? Então, eu fiz aqui, no caso, 6 centímetros de largura. E agora eu quero mostrar para vocês como que vai ficar essa peça sobre a lateral da bolsa. Então, aqui eu tenho a minha lateral. Aí, agora, pessoal, eu quero explicar para vocês, quando nós colocamos o nosso molde para tirar a medida,
ele já fica no tamanho exato, porque ele fica na linha aqui, ó. Tá vendo? Exatamente na linha de costura. Aí, retirando o molde, nós vamos ver que quando nós colocarmos a peça que nós fizemos aqui, ó, sobre a lateral, ela vai ficar no tamanho ideal da nossa peça, tá? Aí aqui, pessoal, quando nós formos fazer a costura, nós vamos precisar colocar alguns marcadores aqui, tá? Principalmente nessa parte aqui do fundo, separando certinho o local do fundo com o local das laterais. À medida que a gente for fazendo a união da nossa bolsa, ela fique no local exato. Essa marcação que nós vamos fazer, tá? Aqui, ó, com os prendedores ou marcadores, é exatamente para que, à medida que nós formos fazendo a união das nossas partes, para que elas não venham ficar fora da posição correta. Quando nós formos fazer a costura, eu vou mostrar exatamente para vocês como nós devemos fazer essa marcação para nós não termos erro na união da peça. Antes de nós fazermos a união, o próximo passo que nós iremos fazer do nosso trabalho é colocar o forro primeiro nas laterais da bolsa e depois iremos colocar nessa peça que nós acabamos de fazer. Esse forro aqui, pessoal, é bem simples de ser colocado, tá bom? Então, eu já coloquei aqui em um dos lados para vocês verem como ele precisa ficar. E aqui, ó, eu explico para vocês que nós iremos cortar, né, o forro certinho, a medida aqui do nosso, nós iremos cortar o nosso forro na medida exata aqui da lateral da nossa bolsa. E aqui, ó, nós precisamos fazer essa costura sempre deixando essa última carreira aqui, tá vendo? Livre da costura. Porque nessa carreira aqui é onde nós iremos fazer a união das partes. Então, por isso que a costura do nosso forro, ela não pode ultrapassar, tá? Esse limite aqui. Então, sempre essa carreira aqui, ó, ela tem que ficar livre, tá? Aí, pessoal, para nós fazermos aqui o recorte do forro, nós vamos posicionar o nosso tecido dobrando, ó, aproximadamente um dedo. E aqui, ó, nós vamos posicionar o tecido dobrado, né? Bem pertinho do local onde nós fizemos a união aqui, ó, dessa peça com a lateral da bolsa. Feito isso, nós iremos fazer a marcação da outra parte aqui para recortar desta forma. Você vai deixar o seu tecido posicionado aqui sobre a sua peça. E aqui, ó, como o fio malha, né, ele tem um volume, praticamente é um dedo a espessura da minha lateral, devido ao fio malha que estamos usando. Aí, aqui nós podemos pegar, você pode pegar uma caneta, se você quiser, ou um lápis, e vir aqui, ó, e fazer essa marcação exatamente no final aqui dessa dobra. Estão vendo aqui onde eu fiz a marcação? Feita essa marcação, você vai dobrar o seu tecido, tá? Bem retinho aí, nessa altura que você marcou, e aí você vai cortar nessa posição, tá? Então, eu vou cortar aqui o meu e já volto com vocês. Pessoal, então, eu fiz o corte do tecido, aqui, ó, está a marcação que eu havia feito. Depois que eu fiz a marcação, eu peguei aqui exatamente na dobra, prendi aqui
com alfinetes. E aqui, pessoal, nós vamos iniciar a costura exatamente nessa posição. Eu ainda não dobrei aqui e também nas laterais, porque antes de fazer essas dobras aqui, nós precisamos fazer essa costura aqui, que é a principal, para que depois a gente possa fazer o ajuste do forro, para que ele não fique torto. Então, fazendo essa costura aqui inicialmente, aí sim nós iremos fazer a dobra das laterais e também aqui do fundo. Para fazer essa costura, nós iremos utilizar a linha, né, de nylon, que é o 0,25, que eu utilizo para fazer as minhas costuras. Aí você vai observar aqui, né, sobre a lateral que eu falei para vocês, que nós precisamos deixar ela livre, sem costura. Então, você vai introduzir a sua agulha aqui, bem no cantinho, e fazer alguns pontinhos aqui para prender o seu fio. Feito isso, você pode pegar esta parte aqui do zíper, virar ela para trás assim, ó. E aqui você procura estabelecer uma linha, onde você vai se orientar através dessa linha em toda a costura, de forma que a sua costura fique o mais retinha possível. Agora o nosso fio já está preso. Então, eu introduzo aqui na peça, passo por dentro do tecido. Feito isso, nós vamos passar pelo tecido primeiro, vamos pegar bem aqui, ó, novamente, vamos passar pelo crochê primeiro, depois pegamos o tecido e aí a gente vem com o nosso fio, prendendo. Vamos fazer novamente. Primeiro passamos pelo crochê e já introduzimos a agulha no tecido. E aqui a gente puxa o fio. Novamente, vamos passar aqui pelo crochê inicialmente e introduzindo em segundo plano aqui no tecido. Feito isso, vamos vir com a nossa agulha para frente. Tá vendo, pessoal? Aqui é uma costura mesmo, tá? Manual. E você vai procurar fazer esses pontos do mesmo tamanho. E essa costura aqui, pessoal, é uma questão de treino, tá? Quanto mais você fizer, mais treinada você vai ficar para ir fazendo as suas novas costuras. Então, quando você fizer a sua primeira peça, pode ser que a sua costura não fique boa como você espera. Porém, à medida que você for fazendo, cada vez a sua costura vai melhorando. Da mesma forma é a peça de crochê. Então, a gente segue aqui, ó, sempre introduzindo primeiro a agulha no crochê e depois, no segundo plano, introduzimos no tecido. Feito isso, nós puxamos a agulha aqui pra frente, ó, e fechamos aqui o nosso pontinho. E assim, pessoal, com cuidado, tá? Realmente, essa parte aqui de acabamento é um pouquinho mais demorada. Então, eu vou fazer aqui a minha costura até chegar aqui. Chegando aqui, eu volto com vocês. Pessoal, então, eu quero mostrar para vocês como ficou aqui o primeiro lado da minha costura. E como vocês podem ver, pessoal, devido a estarmos trabalhando com fio malha, é normal aqui no local da costura ficar um pouquinho franzido, tá? A nossa costura. Uma vez que nós fizemos aqui o primeiro lado da nossa costura, nós iremos fazer agora, pessoal, a dobra do tecido aqui do forro. Antes de você fazer a sua dobra, dê aí uma esticadinha assim, ó, uma acertada na sua peça sobre a mesa. E aí sim, você vire novamente para o lado que você está aplicando o forro. E aqui então, olha só, mais uma dica que eu trago para vocês nesta aula. Esse aqui, ó, é um prendedor de roupa de plástico que você encontra facilmente
em supermercados. Vou utilizar, pessoal, 3 prendedores. Então, eu vou colocar um aqui, ó. Lembrando que nós temos que verificar se tá certinho, se a carreira aqui, ó, onde iremos fazer a costura da peça, se ela está livre, tá, pessoal? É muito importante esse detalhe. Feito aqui desse lado, nós já podemos vir aqui, ó, das laterais. E aqui, ó, sobrou a pontinha aqui que sobrou, tá? Do fio de nylon de costura, nós vamos colocar pra dentro e já vamos dobrar aqui o nosso forro, tá? Sempre respeitando o limite que devemos deixar folgado para fazer a união das partes. Aí, eu já dobrei aqui, pessoal. Eu pego mais um prendedor e prendo exatamente aqui no local da dobra. Faço do mesmo jeito aqui do outro lado. Eu já dobrei todas as laterais aqui do meu forro. Agora, é só iniciarmos a costura. E eu vou iniciar a minha costura aqui desse lado, vindo para baixo e até chegar aqui do outro lado, tá? Não vou fazer com vocês a costura aqui das laterais, porque nós iremos fazer a costura exatamente como eu mostrei para vocês no início aqui da costura do meu forro, tá? Então, vocês vão fazer exatamente desta forma como nós fizemos aqui. Depois que você fizer a aplicação do forro nas duas partes laterais da sua peça, então, você vai fazer a aplicação do forro nessa peça inteira aqui, que corresponde à parte do fundo e das laterais da nossa bolsa. Para fazer aqui, pessoal, a aplicação do forro, nós precisamos fazer algumas observações. A primeira delas, eu quero mostrar para vocês aqui como vocês vão identificar qual é o lado que nós iniciamos a nossa primeira carreira. Então, se você observar aqui, ó, primeiro nós temos esse fio aqui. Essa aqui foi a carreira de correntinhas que nós fizemos. Pode observar que ela fica um pouquinho soltinha das demais carreiras. Do outro lado, a carreira já está mais firme, porque já é a carreira de ponto baixíssimo. Esse lado aqui, que tem esta carreira inicial de correntinhas, será o lado onde nós vamos aplicar o forro. Por isso, eu já coloquei aqui esse marcador, já para eu identificar que aqui eu irei aplicar o meu forro. Antes de nós fazermos a aplicação do forro, nós precisamos fazer uma carreira aqui, ó, de pontos baixíssimos, para nós já deixarmos essa peça pronta para união dela nas outras partes. Para fazer essa carreira de pontos baixíssimos aqui, pessoal, você vai pegar a sua peça nesta posição. Aqui está a carreira inicial e aqui está a última carreira que nós fizemos dessa peça. Aí, aqui, ó, você vai soltar aqui o seu fio desse lado e vai puxar ele por dentro, aqui, ó. Tá vendo? Então, ficou desta forma, ó. Dá uma impressão que ele vai ficar solto aqui, né? Mas ele não vai ficar solto, tá? Já vou mostrar para vocês como nós vamos prendê-lo. E aqui, nesta outra ponta, que é o fio que sobrou, né? Do início das nossas correntinhas. Então, nós vamos pegar, vamos introduzir a nossa agulha, ó, aqui. E já vamos puxar este fio. Feito isso, nós vamos fazer
uma laçada aqui, já fazendo o primeiro ponto baixíssimo. Feito isso, iremos fazer, ó, em cada pontinho aqui, iremos fazer um ponto baixíssimo. Certinho, pessoal? Aí, você vai pegando aí sobre o final de cada carreira, você vai fazer um ponto baixíssimo. Então, chegando aqui, ó, eu vou deixar essa pontinha aqui, tá? Só para nós fazermos o acabamento aqui desse outro fio. Aí, aqui, ó, nós vamos puxar ele, tá? Por dentro da laçada, deixando só uma ponta. Aí, nós vamos pegar a nossa agulha de tapeceiro. Aí, pessoal, nós vamos pegar aqui esse fio, tá? E vamos vir com ele pra cá, ó, tá? Introduzir ele aqui, por dentro aqui, ó, do ponto anterior. E esse último pontinho aqui, então, vai ficar desta forma, tá? Aí, esse fio, nós podemos deixar ele aqui, caso a gente queira utilizar ele para costura, tá? Da união das peças. Então, por enquanto, vamos deixar ele aqui. Se depois não formos precisar dele, aí é só nós fazermos o arremate, tá? Mas, por enquanto, vamos deixar ele aqui, caso a gente precise. Então, você volta aqui para a sua carreira de pontos baixíssimos. E aqui, você vai finalizar a sua carreira. Chegando aqui, pessoal, nós vamos puxar o nosso fio por dentro, ó, do pontinho. Vamos vir aqui sobre esse último ponto aqui, que nós acabamos de passar o fio pra lá, né? Vamos pegar o nosso fio, passar por dentro das duas laçadas do ponto. Feito isso, nós introduzimos a nossa agulha aqui, ó. E passamos o fio aqui por dentro. Desta forma, nós já temos uma finalização aqui correta para estarmos fazendo a união das nossas partes da bolsa. E aqui, nesses dois fios que restaram, nós vamos caminhar com eles aqui com a nossa agulha para deixar eles posicionados, cada um em uma lateral, tá? Para que a gente possa utilizá-los na união das partes aqui da nossa bolsa. Da mesma forma que nós fizemos aqui desse lado, com essa carreira aqui de pontos baixíssimos, nós vamos fazer aqui também do outro lado. Aí, desse lado não tem fio. Então, nós vamos pegar mais uma ponta do nosso fio. Nós vamos fazer o arremate daqui pra cá, para que a nossa carreira de pontos baixíssimos fique voltada para o lado de fora. Então, eu vou introduzir aqui, ó, minha agulha na lateral. Vou pegar aqui o fio, ó, tá? Feito isso, eu já faço uma corrente. Feito uma corrente, eu já venho aqui, ó, para a lateral da peça e já faço o primeiro ponto baixíssimo. Já vou para o próximo ponto, já faço mais um ponto baixíssimo. No próximo ponto aqui, já faço mais um ponto baixíssimo. E assim eu vou fazendo pontos baixíssimos até chegar aqui no último ponto. Chegando aqui no último ponto, pessoal, já pode cortar o seu fio, deixando uma ponta, caso você precise, para costura. E aqui nós iremos fazer daquela mesma forma. Vamos puxar toda a ponta do fio por dentro, aqui do nosso ponto, ó. Ficando desta forma.
Aí, nós vamos pegar aqui, pessoal, essas duas laçadas. Vamos passar o nosso fio aqui por dentro e vamos puxar todo ele. Feito isso, nós vamos vir com o nosso fio novamente, introduzindo a nossa agulha aqui, tá? Passando esse fio aqui por dentro, ó. Certinho, pessoal? Desta forma, nós já preparamos as duas pontas aqui dessa peça para fazer a união das partes da bolsa. Agora, nós já estamos com essas duas partes prontas, né? Aqui finalizadas, já preparadas para fazer a união. Antes de nós colocarmos o forro aqui para aplicação, nós precisamos verificar a medida dessa peça, se ela está correspondendo à medida que nós fizemos, tá? Da nossa bolsa. Então, eu vou pegar aqui a minha fita métrica para fazer a medida. Pessoal, sempre que nós estivermos trabalhando com carreiras de pontos baixíssimos, e principalmente quando for em fios que tem elastano, nós precisamos dar uma esticadinha assim, ó, no trabalho, tá? Não precisa ser muito, só para que os nossos pontos se encaixem, tá? E fique no tamanho correto da peça. Uma vez que nós fizemos esse ajuste dos pontos, então, nós vamos pegar a nossa fita métrica e fazer a medida aqui da nossa peça. Então, eu verifiquei aqui que a minha peça está com a medida correta, conforme aquela anotação que nós havíamos feito anteriormente. Então, eu vou virar minha peça. Desse lado, é o lado onde nós iremos aplicar o forro. Pessoal, aí no caso aqui do meu trabalho, conforme o tamanho do tecido que eu comprei, para fazer a aplicação dessa parte aqui do meu forro, eu precisei cortar ele. E aqui, ó, eu vou fazer uma emenda do tecido. Para fazer essa emenda, é só nós dobrarmos aqui, ó, uma das pontinhas. E aí, já coloquei um alfinete aqui. E essa parte da emenda, nós vamos posicionar no centro aqui da peça. Uma vez que está posicionada, então, nós vamos dobrar um dos lados e vamos deixar aqui, ó, o limite, tá? De um ponto. Feito isso, eu coloco um prendedor e vou colocar aqui também, porque eu já vou fazer a dobra de toda essa parte aqui, ó, da lateral. Então, aqui, pessoal, já está marcadinho o local correto que deve ser feita a costura, tá? Dessa parte aqui da minha peça. Então, vamos fazer toda essa costura. Chegando aqui, nós vamos dobrar aqui a pontinha do tecido, fazer a costura dessa parte. Feita essa costura, então, nós vamos dobrar do outro lado. Vamos, à medida que formos dobrando, vamos estar colocando os prendedores. Colocou o prendedor, a gente vem costurando. Chegou até aqui com a costura, a gente faz toda a parte da dobra e costura que nós fizemos desse lado. Pessoal, então, eu vou fazer aqui a aplicação dessas duas peças do meu forro e eu já volto com vocês para continuarmos o nosso trabalho. Essa mesma carreira aqui de pontos baixíssimos que nós fizemos aqui, tá? Nessa parte aqui, ó, dessa peça, nós iremos fazer ela aqui sobre a base de prender o zíper também. Para que quando a gente for fazer a união das partes, nós tenhamos um melhor acabamento, tá? Dessas quinas da nossa peça. Então, vou mostrar aqui para vocês, ó,
aqui é um dos fios que nós já deixamos aqui na nossa peça. Aí, pessoal, o único cuidado que nós precisamos ter quando formos fazer, tá? A carreira de pontos baixíssimos aqui sobre essa base, é que nós precisamos iniciar ela vindo daqui, tá? Então, nós vamos passar esse fio aqui, que já está na peça, nós vamos passar ele pra cá. Feito isso, pessoal, nós vamos passar ele aqui, ó, por baixo desse ponto. Dessa maneira, pessoal, vai ficar com um acabamento como se ele tivesse de forma inteiriça aqui, tá? Então, não vai ficar vendo emenda, início do fio, término do fio. Então, por isso que nós temos que passar aqui nesses dois pontinhos aqui, tá? Aí, uma vez que nós fizemos desta forma, nós vamos passar ele aqui por baixo, ó. E iniciar, então, a carreira de pontos baixíssimos aqui. No caso, a minha aqui, vão dar 3 pontos. Esse aqui, pessoal, é um outro fio, tá? Que nós já havíamos deixado aqui nessa peça. Você pode pegar esse fio e já arrematar ele, porque você já vai ter uma ponta aqui, ó, que é a ponta desse fio que nós estamos fazendo aqui a carreira de pontos baixíssimos. Então, você pode pegar aqui, ó, uma outra agulha mais fina para facilitar. E aí, você vem com ela aqui, ó, por baixo. E puxa esse fio, tá? Tirando ele aqui dessa posição, para que você possa fazer a finalização aqui dessa carreira, aqui nesse local. Aí, aqui, ó, nós podemos fazer o arremate desse fio, tá? Para não ficar atrapalhando aqui na hora de fazer essa carreirinha aqui de pontos baixíssimos sobre a base aqui do zíper. Você passa o seu fio pra lá e depois você vai passando ele pra você fazer o arremate do lado de dentro da peça, tá? Aí aqui eu vou só mostrar pra vocês como finalizar aqui essa carreira. Aí, ó. No meu caso aqui, o meu deu 3 pontos baixíssimos. Aí, no seu, vai ser conforme o tamanho aí do seu ponto, tá? Pode dar 3 ou 2 pontos. Vai depender do tamanho do seu ponto. Aí, aqui, pessoal, nós vamos fazer exatamente daquela forma, né? Que é o arremate aqui, ó, quando estamos fazendo pontos baixíssimos. Então, a gente vem aqui, ó. Pegando aqui por baixo. Trazendo o nosso fio pra cá. E depois, a gente volta com ele aqui, ó. Por dentro do ponto. E aqui, esta ponta, sim, nós podemos deixar ela aqui para nós utilizarmos ela na união das peças, tá? Então, você vai fazer esse arremate dos dois lados aqui da sua base do zíper. Para fazer desse outro lado, vamos prender o nosso fio aqui desse lado. Essa pontinha aqui, depois a gente vai arrematar ela, tá? Pelo lado de dentro. Então, aqui, ó, nós já vamos fazer aqui o primeiro ponto baixíssimo. Desta forma. Aí, aqui nós vamos introduzir a agulha já aqui, ó, na lateral. E fazer esse ponto baixíssimo. Já virando aqui pra cá, tá vendo? Aí, aqui, pessoal, ó. Desse lado, foram 3 pontos baixíssimos. Então, aqui nós já fizemos 2.
E o terceiro ponto, nós já vamos cortar o nosso fio. Aí, aqui, iremos já puxar o fio por dentro da laçada. Vamos vir com ele aqui, ó. Uma vez que nós passamos aqui, nesse primeiro ponto aqui do cantinho, nós vamos passar no outro. Então, aqui nós estamos fazendo a mesma coisa que nós fizemos de cá. Nós vamos pegar agora aqui a ponta do fio e trazer ele pra dentro, ó, desse último pontinho feito. Porque dessa forma, aí já fica com um acabamento aqui perfeito, tá vendo? Aí você, pessoal, aí dessa forma, ó, já fica com um acabamento aqui perfeito na lateral, tá? Aí, nós vamos pegar esse fio aqui e deixar ele para nós utilizarmos na união das partes. Essa outra ponta aqui, nós vamos fazer o arremate. Então, pessoal, do mesmo modo que eu fiz aqui, você vai estar fazendo na outra parte também, tá? Então, eu vou dar sequência aqui no meu trabalho e já volto com vocês. Pessoal, então, eu quero mostrar para vocês aqui que eu já apliquei o forro em todas as minhas peças. Olha só para vocês verem como ficou legal. E também eu fiz os acabamentos das laterais, né? Como vocês podem ver. Pessoal, e agora nós vamos passar para uma parte muito legal da nossa peça, que é a parte da montagem das peças. E vamos ver qual vai ser o resultado do nosso trabalho, né, pessoal? Para nós fazermos a montagem da nossa peça, nós vamos pegar uma das laterais, tá? Vamos posicionar ela sobre a mesa. Feito isso, nós vamos pegar essa parte aqui, que foi a última peça que nós fizemos. E nós vamos colocar, pessoal, posicionada bem aqui, ó. Tá? Cantinho com cantinho. Então, você pega aí um desses fios que você deixou pra costura. A primeira costura que nós iremos fazer aqui, pessoal, é essas partes aqui, tá? Essa costura aqui, ó, nós não faremos agora. Antes da gente fazer essa costura aqui, nós precisamos estar pregando o zíper. Então, por isso, nós vamos fazer a costura apenas dessa peça nas duas laterais. Você já deve posicionar o seu fio aí, tá? No local aqui correto, para você fazer essa costura. Bem aqui nesse cantinho. Aí, você já está com o seu fio aqui na agulha de mão. Aí, você vai posicionar cantinho com cantinho, tá? E nós iremos fazer a costura ponto a ponto. Eu vou passar para prender aqui nesse primeiro ponto. Aí, eu vou estar passando, pessoal, desta forma. No ponto correspondente aqui, à altura desse ponto que nós introduzimos a agulha. Então, aqui a gente puxa, passa novamente nesta posição, ó, bem aqui no fiozinho, tá? Bem da quina da peça. Aí, nós vamos lá aqui nesse ponto novamente. E vamos estar prendendo nesse sentido, tá? É essa carreira aqui, ó, pessoal, que nós vamos estar prendendo nessa. Você passa seu fio pra cá novamente.
você localiza o próximo ponto aqui da sequência para você estar introduzindo a agulha e unindo um ao outro. Feito isso, pessoal, eu vou aqui, ó, para o próximo ponto, tá? Já peguei aqui do outro lado. Aí, aqui, pessoal, a nossa costura, ela precisa ficar firme. Porém, nós temos que tomar o cuidado para não apertar o ponto demais e danificar aqui o posicionamento, tá? Da nossa carreira aqui, tá? Que nós estamos utilizando para unir uma peça na outra. Então, aí, você vai estar puxando a linha só o tanto que você vê que ficou bem firme a sua peça. E assim, ó, você vai trabalhando nessa carreira aqui, aonde eu estou mostrando para vocês, nesse sentido. Aí, nós iremos trabalhar desta forma. Nós vamos parar nesse ponto, tá? Da costura aqui inicial e vamos passar para o outro lado. Vamos fazer a mesma forma que nós fizemos desse lado. Nós precisamos estar unindo as nossas pontas, tá? Primeiro, para que a nossa peça, ela fique posicionada de forma igual, tanto desse lado quanto para esse lado. Aí, aqui, ó, na base, no fundo, se precisar fazer algum ajuste na costura, nós vamos fazer no fundo. Mas aqui, nas laterais, tá? Precisamos fazer com que ela fique posicionada exatamente no mesmo ponto. Aí, pessoal, aqui, ó, eu já vou precisar arrematar essa pontinha do meu fio, tá? E vou continuar com outro fio, a minha costura aqui. Aí, eu passo esse fio para o lado de dentro e aqui eu já arremato esse fio, tá? Para depois a gente dar sequência à costura. Uma vez que as duas laterais já estão presas, tá? No local correto. Nós vamos agora trabalhar aqui, ó, com a parte do fundo, tá? Da nossa peça. E vamos iniciar nossa costura aqui do fundo, tá? Aí, nós iremos prender um fio aqui e caminhar com a nossa costura para um dos lados até chegar aqui no ponto onde nós paramos com a costura. Então, eu vou fazer aqui um lado e já volto para mostrar para vocês.